Evangelho de João, capítulo 10, até o verso 5, que diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhes pertencem, vai à frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Ó Deus, no nome de Jesus, quero pedir que o Senhor esteja assim, continuando, manifestando a tua presença, a tua graça, a tua misericórdia, como o Senhor nos inspirou no louvor, na adoração, em tudo aquilo que nós já ouvimos aqui nessa noite, Senhor. Que agora a tua palavra também possa vir de encontro à necessidade de cada um de nós. Dá-nos a graça que precisamos para transmiti-la, Senhor. Sem ti seríamos incapazes de ter êxito na pregação do Evangelho. Mas nós contamos com a manifestação da tua presença, com a ação do Espírito Santo agindo aqui neste lugar. Deus, toma a minha vida nas tuas mãos, que a misericórdia do Senhor permaneça sobre mim. Eu rogo a ti em nome do Senhor Jesus. Amém? Que podeis assentar. Eu vou ser breve, porque nós já fomos tão abençoados aqui nessa noite, né? Eu quero estar falando sobre o tema razões suficientes para seguirmos o Senhor Jesus. O ser humano, ele é um ser racional. E realmente ele precisa ter razões, né? Que vai justificar a decisão que ele toma. Eu sou a favor daquela pessoa racional, daquela pessoa que pensa duas vezes para tomar uma decisão, seja em qualquer área da vida. Porque a pessoa que muitas vezes é precipitado, ele pode ser precipitado em tudo, até mesmo no que se concerne às coisas de Deus, né? E o cristão, ele não vive só de emoções, né? Ele tem uma razão, ele pode raciocinar, saber fazer a sua melhor escolha e ver a conveniência de dedicar, né? Nós vemos, eu estava lembrando da mulher samaritana, no diálogo dela com Jesus ali, Jesus levou aquela mulher a desejar a pessoa que viesse para dela condição para adorar a Deus. Vocês lembram que ela fala? Ah, mas eu sei que vai vir um Messias, e quando ele vier, ele nos ensinará essas coisas. Aí Jesus disse, sou eu que falo contigo. Está vendo? Mas Jesus começou pedindo água, dizendo que ela já tinha tido 5 maridos, agora aquele que ela tinha não era dele. Aí ela disse, olha, eu vejo que o senhor é profeta, né? Ah, mas nossos pais dizem que deve adorar aqui, os judeus dizem que é lá em Jerusalém, até que chegou esse ponto que eu falei. Ela disse, Jesus disse, olha, vai chegar a hora que nem naquele monte, nem nesse adorará o Senhor, porque Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Aí ela diz, eu sei que virá o Messias, e quando ele vier, ele nos ensinará essas coisas. Está vendo? Aí Jesus disse, sou eu que falo contigo. Então é importante que a gente tenha razões, e a Bíblia, ela nos dá razões suficientes para seguirmos a Jesus. Os textos que eu vou citar aqui, vocês podem ver que eu entendo que é razões suficientes para que uma pessoa siga o Senhor Jesus. Amém? E a primeira delas, que é um texto muito conhecido, né, que está em João 14, versículo 6, que todo mundo conhece, né? A primeira razão que nós devemos seguir o Senhor é porque Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz que há caminhos, que aos nossos olhos são belos, mas no final são caminhos de morte. Então há caminhos e caminhos.
E às vezes quantas pessoas que têm enveredado por caminhos tortuosos, caminhos que vai levá-los ao desespero um dia, se ele não conscientizar disso. Nós vemos o Salmo 73, querido, é um texto que um servo de Deus entrou em um período de crise espiritual, e ele começou até a achar que os ímpios eram mais felizes do que aqueles que temiam Deus, e ele começou a invejá-los. Depois você pode ver, aí diz, até que ele foi no templo, e ali Deus revelou para ele que os ímpios estão andando como se estivessem andando num caminho escorregadio, e que lá na frente está um profundo abismo. Aí a ficha caiu, e aí ele disse, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Estou usando a minha expressão aqui, depois você lê o Salmo 73, para vocês verem, aquele servo de Deus que começou a ter a luta, que todos nós estamos sujeitos a passar. A pessoa do mundo aí faz isso e aquilo, aí parece que está tudo bem com ele, parece que está vivendo até uma vida melhor do que eu, e se a gente não tiver cuidado, a gente passa a invejá-los, mas vai durar pouco. Eu abri o culto aqui com o Salmo de número 1, e ali nós vemos, a Bíblia fala, o caminho dos ímpios, perecerá, o caminho dos ímpios perecerá. Então, mas aqui nesse texto, Jesus está dizendo, eu sou o caminho que leva aonde? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se uma pessoa intenta chegar a Deus, não existe um outro caminho. O ser humano quer chegar a Deus, mas quer usar os seus próprios caminhos, quer usar muitas vezes uma religião, quer usar às vezes um sacrifício, e quer justificar a crença dele, mas nada disso vai levar, nada disso vai conduzir uma pessoa a Deus, porque a Bíblia é clara em dizer, o próprio Jesus, eu sou o caminho. Então essa é a primeira razão, porque nós devemos seguir a Jesus. Aonde que eu quero ir, tem um caminho, há caminhos, como eu já disse aqui, que os olhos são belos, e que pode levar a uma série de outros lugares, mas o único caminho que nos leva a Deus, tem nome, e esse caminho se chama Jesus, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a palavra de Deus revela. Foi o próprio Jesus que revelou, dizendo que Ele é o caminho. Segunda razão, porque nós devemos seguir o Senhor. Segundo 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, é um texto muito conhecido. E nesse texto o apóstolo Paulo fala com muita clareza, dizendo que há um só Deus, não é isso? E um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Irmãos, o ser humano não é capaz de por si próprio chegar a Deus. Não é. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Ainda quando a pessoa acha que ela é justa, tem pessoas que julgam que é justa, que é o bam. E às vezes você vai evangelizar e você diz, não, eu não sou tão mal assim não. Eu sou tão bom que eu nem preciso de Jesus na minha vida. Não é isso que a pessoa está querendo dizer? Eu sou tão bom que eu não preciso de Jesus. Eu já tenho minha religião, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele está indiretamente dizendo que ele já tem um meio pelo qual ele vai chegar a Deus, mas não é verdade. A palavra de Deus que Paulo escrevendo aqui, você pode ver aí, segundo 1 Timóteo 2,5, que há um só Deus verdadeiro, Ainda que há muitos deuses que se chamam Deus, todavia para nós há um só Deus e um Senhor que é Jesus. E aqui nesse texto Paulo diz que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Se eu quero chegar a Deus, eu tenho que ir a Jesus. Não é apóstolo São Pedro, não é qualquer outro santo denominado por aí, e nem a mãe de Jesus, que às vezes muitas pessoas
aprendeu que Maria é medianeira. A Bíblia não fala isso de forma nenhuma. A própria Maria, nós vimos aqui o pastor Dola falando no domingo passado, né? Ela mesma denomina: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a sua vontade. Foi uma mulher que realmente viveu uma vida exemplar, né? Uma mulher que temia Deus tanto que Jesus a julgou digna de ser a mãe do seu filho. Não temos nada contra uma serva de Deus, que o céu foi aberto para ela, como é para qualquer um, mediante a fé dela em Jesus, mas ela não é medianeira. Amém, querido? Então a gente tem que ter as nossas convicções, senão você vai ouvir e ficar de bico calado, aceitando como se fosse uma verdade. Nós temos o dever de ensinar a verdade, e a verdade está escrita na palavra de Deus. Eu não estou citando aqui o livro tal, o escritor tal, eu estou citando a palavra de Deus, e a palavra é a verdade. O céu vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer. Ou a pessoa crê ou não, Deus vai cumprir a tua palavra, e não existe um outro meio de alguém chegar a Deus, exceto por Jesus. Terceira verdade, porque nós devemos seguir o Senhor, porque nós queremos ser salvos. Quem quer ser salvo aí, diga amém. Amém? Quem não quer, não é isso? Se a pessoa não quer, fazer o quê, né? Mas olha o que o apóstolo São Pedro escreve a respeito de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. Olha o que ele diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, se eu quero ser salvo, querido, é só por meio de Jesus, não existe uma outra forma. Amém? E a gente tem que ter a nossa convicção. Nós temos que ter a nossa convicção. Quantas pessoas às vezes estão bem intencionadas, mas enganadas, né? Porque muitas vezes é mal orientada, não recebe uma palavra direta da parte de Deus. Ou às vezes as pessoas até que tentam cobrir a verdade, mas a verdade tem que ser dita. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso compromisso é com a verdade. Então eu quero ser salvo, e pela fé eu já sou salvo. Amém? E é isso que nós devemos ter, essa segurança. Amém, querido? Você crê no que a palavra de Deus ensina? Se com a sua boca confessar a Jesus como Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, aleluia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, a Bíblia está dizendo que será salvo. E aqui nós vemos do apóstolo São Pedro, uma grande autoridade espiritual, uma pessoa que caminhou com Jesus durante 3 anos e meio, uma pessoa que Jesus recomenda a ele o cuidado pelos demais. Pedro foi aquele que recebeu uma orientação de Deus. Jesus disse para Pedro: quando você se converter, apacenta os meus cordeiros, cuida da igreja para mim, né? Pedro foi o primeiro que pregou para os gentios na casa de Cornélio. Pedro foi o instrumento, e aqui ele está dizendo que não há outro nome, nenhum outro nome foi dado debaixo do céu, nenhum, pelo qual devamos ser salvos, exceto Jesus. Mas tem outras razões. A quarta razão é porque nós queremos ser livres e ser libertos, não é verdade? Irmãos, um dos anseios do ser humano é de ser um ser livre. O ser humano foi criado para ser livre mesmo. Quando Deus criou o ser humano, não tinha obstáculo nenhum para ele. Deus coloca em um jardim,
dá liberdade para ele, olha, você vai ter tudo aí, né? Você vai ter livre acesso a mim. A Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, Deus estava ali naquele jardim, dialogando com aquele homem, depois com aquele casal. Olha a liberdade que eles tinham e a intimidade com Deus. Infelizmente, a gente sabe que por um ato de desobediência deles, eles perderam esse privilégio, foram expulsos do jardim, a própria natureza se revolta. Não havia espinheiro, não havia animais ferozes, não, querido. Tudo isso foi depois da queda do homem. Já pensou? Né? Você podia brincar com o leão lá, pegar na barba dele, na juba, né? Pegar na juba, brincar, não tinha nada. Mas depois que o pecado entrou, tudo se revoltou. Mas e agora? Como que nós restauramos isso? Nós vimos aqui em João, que é um texto muito conhecido, né? João 8, 32 e 36. E nós vimos aqui a primeiro texto dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, a falta do conhecimento da verdade mantém o homem na escravidão. Quantas pessoas que estão presas, são escravas, não é? Por não ter o conhecimento da verdade, por estar enganados. Tem pessoas aí que não conhecem nada de Jesus, ou então sabe distorcido, né? Não é a verdade, não ensina a palavra. Muitas vezes as pessoas citam apenas outros argumentos, menos a Bíblia. Por isso que uma das coisas que nos caracteriza é ensinar a palavra de Deus. Jesus disse para nós ensinar a palavra, pregue a palavra. É isso que Paulo recomendou a Timóteo: quer seja a tempo ou fora de tempo, pregue a palavra, porque a palavra em si, ela é o poder de Deus. Amém, querido? A palavra, ela é uma fonte geradora de fé. Quando alguém prega a palavra de Deus, pode ser para uma pessoa incrédula, ela vai passar a crer, porque ela é a fonte geradora de fé, e a fé vai levar essa pessoa a se sentir atraída por Jesus, porque aquele que se aproxima dele deve crer que ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam, e sem ela, é impossível agradar a Deus. Então a primeira coisa que João 8,32 está dizendo, o próprio Jesus disse. Para quem que Jesus disse isso? Para um grupo de judeus que tinham confessado a fé nele, né? Você pode ver aí no versículo 31, está dizendo que eles creram em Jesus. E aí Jesus disse para eles: olha, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Na hora não soou bem para eles, não. É tanto que eles disseram: olha, nós somos escravos, nós somos servos de Abraão, como diz tu sereis livre? E Jesus disse: olha, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus não está falando de uma liberdade religiosa, de uma liberdade apenas a nível na política, né? E inclusive naquele período eles eram escravos dos romanos. Quem estava dominando era Roma, está vendo? Mas a falta de conhecimento, né? Eles: olha, nós não fomos escravos de ninguém, como diz tu ser livre? Jesus diz: olha, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Mas ele disse que o escravo não fica para sempre, o filho sim. E aí ele diz no versículo 33: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem está livre por Jesus aí, diga amém. Aleluia! Amém, querido? Foi ele que nos libertou. Quantos aqui querem escravo do pecado? Todos nós. Todos nós. Não existe uma pessoa que não é pecadora. Muitas vezes a gente classifica pecado com aquilo que a gente pratica. E não é isso. É uma herança que nós herdamos. Nós herdamos o pecado. Quando Adão caiu, a raça humana caiu com ele. Por isso eu citei aqui que lá em Romanos Paulo diz que não há um justo sequer, né? E o próprio Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a vida. Amém?
Houve confusão aí? Nada. O salário do pecado é a morte, não é isso? Então, se uma pessoa vive na prática do pecado, o salário que ele vai receber é a morte. Ele só precisa sair dessa situação. E a única saída é por Jesus. Amém, querido? Não existe uma outra forma da pessoa sair desse jugo só por meio de Jesus. Então eu estou já caminhando para o final. A antepenúltima coisa, João 10, 9. Porque nós queremos entrar no céu pela janela, amém? Não, não é pela não é pela janela. João 10, verso 9, né? Nós queremos entrar no céu pela porta, e essa porta tem nome, amém? A religião batista nacional, amém? Não, essa porta tem nome, essa porta chama Jesus. Aleluia. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Olha a liberdade que nós temos em Cristo, né? É uma porta que está sempre aberta, você tem livre acesso, você vai, você vem, mas você se alimenta com o Senhor. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, querido, quantas razões nós temos para seguir a Jesus, não é verdade? As duas últimas, que eu quero compartilhar com os irmãos. Porque nós queremos permanecer nele e produzir frutos. Eu creio que isso é natural do ser humano. Se você plantar uma lavoura, e no tempo certo você ter uma colheita não acontecer, você não vai ficar feliz. Você não vai ficar satisfeito. Você vai dizer que alguma coisa errada aconteceu. Se você abrir um negócio, seja ele de qualquer natureza, e no final do mês você fazer um balanço, está devendo mais do que você começou, tem certeza que ninguém vai ficar feliz, né? Mas se estiver dando fruto, se estiver dando resultado, né? Isso é natural do ser humano, querido. Será que o reino de Deus é diferente? Então é isso que eu quero dizer para você, porque nós queremos permanecer nele e produzir fruto. Então cada um de nós, como servo de Deus, como filho de Deus, nós também não devemos contentar de ser uma árvore que não produz fruto. E há até uma advertência quanto a isso: aquela que não produzir, Deus vai cortar. Capítulo 15 de João fala que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, o lavrador. E ele vai cuidar daquela rama, daquele galho que produz, ele vai podar para que produza mais. Mas se tem um galho ali, e esse galho foi frutífero, e não houver uma possibilidade dele produzir, sabe o que ele vai fazer? Vai cortar e jogar no fogo. Jesus mostrou isso com muita clareza, e isso é uma advertência para nós. Eu acho que na nossa humildade nós devemos sondar, pedir ao Senhor: sonda o meu coração. Senhor, eu estou vivendo o padrão que o Senhor deseja que eu viva. Senhor, eu estou produzindo os respectivos frutos que o Senhor quer que eu os produza. Nós falamos hoje do fruto do Espírito, né? Que deve ser essencial na 5, 22, 23, fala do fruto do Espírito. O cristão deve produzir esse fruto, isso deve ser natural na vida do cristão, mas também outros frutos, ser pessoas produtivas, amém, querido? Então, olha o que o texto está dizendo, o versículo 5 de João 15: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se eu estou em Cristo, Jesus está em mim, é natural que produzamos fruto. Amém? É natural que produzamos fruto.
Querido, e o mundo está de olho na gente, sabia disso? Eu não vou falar o que eu falei aqui hoje de manhã, não. Estava na escola dominical e eu puxei uma sacudida nos irmãos que estavam aqui. No bom sentido, né? Para a gente conscientizar. Porque, querido, Deus certa vez, Deus advertiu o povo de Israel dizendo: olha, por vossa causa, o meu nome está sendo blasfemado entre as nações. Já pensou, querido? O nome do Senhor não ser glorificado, porque quem devia glorificá-lo não está fazendo isso. O que significa? É que a pessoa não está naquele padrão que Deus instituiu para ele. É não estar fazendo o que devemos fazer. A mesma coisa hoje é a era da igreja, e não pensa que passa despercebido, não. Eu até citei, às vezes, o que a gente ouve muito: está vendo? E é crente, diz que é crente, não é? Porque as pessoas sabem o que é certo e o que é errado, as pessoas sabem o que nós devemos e o que nós não devemos fazer, as pessoas sabem qual é o padrão que nós deveríamos adotar, e muitas vezes não adotamos. E não pensa que vai passar despercebido, não, irmãos. E é bom que a gente conscientize enquanto nós estivermos aqui, porque se deixar para o último dia, pode não ter chance mais de consertar. Hoje eu posso conscientizar dos meus erros, pedir a misericórdia de Deus, me arrepender, consertar e produzir frutos, e ver agora de uma maneira diferente, mas naquele dia não vai ter oportunidade, não. Quando Jesus vier, é muito claro o que diz o texto lá em Hebreus capítulo 9, não é isso? Versículo 27 a 28. Jesus voltará a segunda vez para buscar aqueles que o aguardam para a salvação. E ninguém vai estar aguardando se não estiver preparado. Quando você vai para o aeroporto, aguardando o avião, você está com a passagem na mão, você está com tudo prontinho ali. As bagagens já foram revistadas, né? Se estava tudo ok, tem uma série de protocolos lá que precisa ser preenchido. Você vai pegar um ônibus, a mesma forma, você vai com a sua passagem, paga, tudo ali bonitinho, e aí você vai aguardar, você não vai fazer tudo quando o ônibus chegar. Ele vai levar quem estiver preparado. O céu não é diferente. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Amém? Por último, porque queremos ter uma vida abundante. Todo mundo quer ter uma vida abundante. Quer ou não quer? Hã? Quer ou não quer? E o que Jesus diz lá na segunda parte do versículo 10 de João 10? Você sabe? Mas eu vim, amém? Mas eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu quero ter uma vida abundante, cheia da graça de Deus, quero estar de bem com a vida também no meu dia a dia, ter as minhas necessidades supridas. Isso é um direito que nós temos, e as portas dos céus estão abertas para isso. O versículo 7 do capítulo 15, Jesus diz: se nós estivermos nele, a sua palavra estiver em nós, então nós podemos pedir o que quiser, que será feito. Eu quero citar para vocês as razões, só lembrar para você recordar, razões pelas quais devemos seguir o Senhor, porque Ele é o único caminho, amém? Porque Ele é o mediador entre Deus e os homens, porque nós queremos ser salvos, porque queremos ser livres e libertos, porque nós queremos entrar no céu pela porta, porque queremos permanecer nele e produzir frutos, e por isso, por último, para ter uma vida abundante. Agora, você tem alguma razão que te justifica a não seguir a Jesus? Se tiver, pode dizer. Mesmo quem não está seguindo, se pedir uma razão, ele não vai ter por quê.
Porque todos nós dependemos de Deus. Todos nós somos carentes da misericórdia do Senhor. Então, querido, eu quero terminar a minha fala dizendo, queridos, aproveite as oportunidades. Abrace a palavra de Deus. Viva uma vida envolvida com o Senhor e com a sua obra. Porque a única chance que nós temos de glorificá-lo aqui, de exaltá-lo, enquanto nós estivermos aqui. Tudo que vem às suas mãos para fazer, faz conforme a sua força. Se Deus te dá uma oportunidade de falar do amor, do amor dele para alguém, vai e fala, querido. Se Deus tocou no seu coração para você levantar um período de intercessão por aquela pessoa, ora por ele, né? Às vezes a pessoa está dependendo de uma atitude sua, para que ele também seja um seguidor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Meus irmãos, vamos aos avisos dessa semana. Na segunda-feira nós temos o nosso culto de oração. Na terça-feira nós temos a oração das intercessoras. E na sexta-feira temos o nosso culto da vitória. E nesse domingo, às 9 horas da manhã, nós voltamos a ter aqui na igreja o nosso culto avivado. Venha participar. E no domingo à noite, às 18 horas, nós teremos o culto da família. Convide a sua e venha participar conosco. E eu também quero te convidar a trazer o seu filho para participar do culto infantil, que vai acontecer todo o primeiro sábado do mês, aqui na igreja, das 18 às 19 horas. E falando em ministério infantil, a igreja vai promover um curso de capacitação e inclusão aqui na igreja. Esse curso acontece com a parceria do Espaço Habitar. Para fazer a sua inscrição, o nosso link vai estar disponível na rede social da IBR. Ou caso você prefira procurar alguém para fazer a sua inscrição, a Rose está à sua disposição. Queridos, eu sou Priscila Araújo. A gente vê, uma necessidade muito grande de aprendermos um pouco sobre a inclusão no contexto da igreja. Quantas crianças às vezes deixam de frequentar, adultos, famílias deixam de frequentar, de congregar, por conta de uma situação, de um transtorno do neurodesenvolvimento, onde os pais eles também não sabem muito como resolver. E tendo em vista essa situação, nós estamos montando um curso de capacitação para todas as pessoas que queiram participar, tios, pessoas que estão ali, servindo de alguma forma na igreja, ou não, até pessoas que queiram, entender um pouco mais sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, o autismo e tudo mais. E eu quero deixar esse convite aqui para você, tá bom? Participem conosco, busquem maiores informações, será um prazer te ver ali na plateia.